Olá, pessoal, boa noite, tudo bem? Vocês podem ver aí que está um pouco diferente o ambiente, mas eu estou passando por uma mudança, então até sexta-feira eu vou estar em mudança, mas acredito que semana que vem já volta tudo ao normal. Mas, para além disso, a ideia já era, nessa semana, a gente finalizar essas legislações específicas. E como eu converso com vocês sempre que a gente aborda o tema, a ideia é que pelo menos vocês leiam essas leis, entendam pelo menos a existência delas. E assim como fizemos com o Código de Defesa do Consumidor, ou até mesmo com a Constituição, a gente entenda, além da importância da leitura, o reconhecimento disso, e que todos nós deveríamos acessá-la e saber da importância de entender esse processo legislativo, como a gente tem visto desde o começo da unidade, tá? Então, reforçando um pouco o que a gente já viu até agora, uma quantidade de conteúdo vasto, por mais que seja introdutório. A gente viu as questões relacionadas à democracia, a gente viu formas de estados de governo, poderes, a gente viu toda essa parte introdutória de hierarquia do ordenamento jurídico brasileiro, abordamos a questão da Constituição Federal, fomos vendo a questão específica dos artigos ali, introdutórios da Constituição, depois a gente passou para direitos individuais e coletivos, a gente fez aquela abordagem em relação aos direitos individuais e coletivos, e depois a questão dos direitos humanos relacionados aos objetivos de desenvolvimento sustentável, a gente foi vendo tudo isso, e depois de fazer toda essa abordagem, a gente fez uma avaliação introdutória, passou para algumas legislações específicas, fizemos uma aula ali sobre Código de Defesa do Consumidor, onde eu já apresentei para vocês o trabalho, a segunda avaliação, que vai ser a apresentação do trabalho, abordamos o Código de Defesa do Consumidor, e aí na aula anterior, eu já coloquei para vocês alguma perspectiva de algumas legislações, onde cada um também vai estar abordando na sua apresentação, Estatuto da Igualdade Racial, o Estatuto da Criança e do Adolescente, o Estatuto do Idoso, a Lei Maria da Penha, o Estatuto da Pessoa com Deficiência. Deixei cada uma delas aqui, e além de cada uma delas, algum material de inclusão que fale sobre o tema, aborde, esse documentário sobre o ECA é muito interessante, sobre o Estatuto da Pessoa com Deficiência também tem um documentário, o Estatuto do Idoso também, a Lei Maria da Penha também, com a própria, inclusive, mais algumas sugestões e referências de livros, outros materiais escritos, e para além disso eu propus para vocês que vocês buscassem e apresentassem, para os colegas, mais algumas sugestões disso, desses trabalhos. E aí esbarrou nessa questão, onde a maioria apresentou, através das tarefas ali, uma contribuição para que a gente aumentasse esse nosso acervo, e cada um aqui apresentou, o Adilson trouxe alguns links, alguns materiais sobre o Estatuto da Igualdade, sobre a Lei Maria da Penha, a Andressa mandou 2 vídeos também interessantes, eu não consegui olhar todos, mas eu assisti a todos, mas tem alguma coisa interessante, a Camila veio mais uma perspectiva dos documentos, das séries de documentários da Netflix, alguns eu já conheço, outros não, a Daiane também apresentou material, a Edlin também, o Gilvan também, o Jonathan, a Júlia, a Luciane, o Marcos, a Maria, a Tassiara e o Thiago. Esses materiais serão acrescentados ali às nossas referências, para que todos possam dar continuidade, entender e compartilhar arquivos de conteúdo, A gente peca nisso muito. A gente compartilha muita coisa aí de piadinha, de fake news, de meme, e na hora de compartilhar material de divulgação de informação, a gente não tem a mesma capacidade no sentido de se propor a ficar fazendo isso. Então, tem muita coisa legal aqui que pode ser acrescentada. A partir de então, para a gente finalizar essa parte que trata sobre legislações, hoje eu coloco sobre perspectiva a relação entre a legislação base do SUS e a legislação base da saúde suplementar, justamente para fazer esse interlink entre essas duas propostas, Eu acho que vocês vêm vendo isso desde o início do curso, então a ideia aqui não é fazer um debate amplo sobre isso, até porque é um pouco prazo para essa questão, mas justamente abordar essas duas legislações, inicialmente a legislação de criação do SUS, acho que eu vou fazer aqui a mesma pergunta que eu já fiz para as demais, quem leu a legislação, viu isso na aula, viu isso mastigado em alguns links, mas quem realmente leu a legislação que cria, que dispõe sobre as condições de promoção, proteção e recuperação da saúde em relação à organização e funcionamento dos serviços correspondentes, do Sistema Único de Saúde. Então, está ali também
Lembrando que tem sempre um recorte, né? A última atualização dela é a data que eu coloco aqui. E a lei também que trata e dispõe sobre os planos e seguros privados de assistência à saúde. Então, são essas duas legislações que estão presentes aqui, com suas devidas alterações, tá? Então, essas duas leis estão ali presentes. Para além disso, contando com uma quantidade grande de materiais sobre o tema, eu deixei para vocês um videozinho com o médico, né, o Drauzio Varela, que trata e faz um panorama rápido, assim, de 10 minutos, sobre o sistema de saúde, para quem ainda ou já esqueceu, ou não tem alguns fatores ali interessantes. Porque ele faz uma abordagem aqui em relação à gestão, tá, pessoal? É uma abordagem um pouco mais crítica, no sentido da abordagem em relação à gestão dos custos do sistema e outras questões inerentes a isso. Assistam, tá? É bem rápido, é bem interessante. E um vídeo mais rápido ainda, até que foi uma indicação de uma aluna, eu já tinha visto, que trata sobre o papel da ANS, né, de uma Agência Nacional de Saúde, uma agência nacional reguladora, né, que regula as questões relacionadas à saúde complementar. Obviamente, partindo da premissa que todo mundo já sabe a diferença básica entre os dois. Deixei também um link, que também foi disposto por um aluno da FenaSaúde, né, da Federação Nacional aí, das entidades de saúde, e ele faz um apanhado das explicações, as separações do que são cada ente nesse universo, tá? E ele é bem interessante. Basicamente, ele retira da legislação essas informações. Então, quem ainda tem dúvidas em relação a isso, está aqui presente nesse material de consulta para vocês. E aí, pessoal, para finalizar essa parte, até porque está todo mundo aí montando as apresentações, né? Eu coloquei aqui reflexões e posicionamentos, ou seja, duas questões que vão valer como uma participação na aula de hoje, onde vocês vão estar abordando isso, vão estar refletindo sobre esse diferencial, essas diferenças entre saúde pública, né, entre um sistema de saúde pública e um sistema de saúde suplementar. E eu deixo duas questões bem básicas, bem simples, que provavelmente vocês já debateram isso, mas eu tenho interesse em saber aí o posicionamento de vocês, tá? E o primeiro, né, existe importância, relevância e validade na atuação da saúde suplementar no Brasil? Qual a sua posição sobre o tema? Então, a ideia é que eu sou favorável à ampliação do sistema de saúde suplementar, não sou, acredito que pessoas com condições podem, sim, ter um sistema específico, ou não, né? Isso aí prejudica também o sistema de saúde público, porque aí quem tem condições de propor mudanças não propõe porque usa um sistema diferente. Qual que é o posicionamento de vocês sobre isso, tá? Sou a favor, sou contra, gostaria da ampliação, gostaria de um sistema privado total, não, gostaria de um sistema único público. Qual que é o posicionamento de vocês em relação a isso? E, por fim, não menos importante, né, a outra questão do sentido de, para além das questões de financiamento e eficiência do nosso Sistema Único de Saúde, por que eu coloco isso? Porque já há um entendimento, né, que existem questões problemáticas de financiamento e de eficiência do nosso Sistema Único de Saúde, mas, para além disso, e de acordo com a legislação inicial do SUS, que propostas de alterações e melhorias você apresentaria ao texto, tá? Então, basicamente, aquele exercício de relembrar o que é a legislação do SUS, acessá-lo e propor melhorias ao texto, né? Quais são as melhorias ou alterações que vocês proporiam ao texto da lei do SUS, tá? São essas duas questões para isso. Para finalizar essa parte, para finalizar essa questão da aula de hoje, eu coloco também, vou colocar, já coloquei notícias, né? Já coloquei notícias, o link aqui, mas já vou colocar o link para vocês estarem enviando a apresentação de vocês, quem já elaborou, quem está finalizando, na pasta, né, do Google Drive, para que vocês acessem a pasta e possam estar incluindo o trabalho de vocês, tá? Vou só mostrar aqui, obviamente a pasta está vazia, mas a partir dali vocês podem estar enviando, esse aqui está o meu pessoal, deixa eu passar para o meu do IFSC, está aqui, né, a pasta se chama aqui, ó, Atividade Avaliativa 2, ABD, né, Aspectos Básicos do Direito, entrega com o nome, vocês coloquem o nome no arquivo, até o dia 29. Então, vocês podem estar enviando aqui para dentro dessa pasta. Não é para enviar o link, tá, pessoal? Lá no Google Drive de vocês, quem tiver com o vídeo lá, ele dá a opção de enviar o link, mas não é para enviar o link, vocês têm que colocar o arquivo aqui dentro. Arrastem o vídeo, né, a imagem, a entrevista, como é que vocês fizeram, não sei, e tragam aqui para dentro dessa pasta, e aí ela vai aparecer para mim e eu posso baixar
e depois juntar todos os vídeos e colocar no YouTube para a gente poder assistir. Tá bom? Qualquer dúvida, a aula que vem, então, eu vou estar disponível para estar auxiliando nisso aqui, mas a ideia é que até lá vocês já tenham feito essa apresentação, já tem aí quase um mês para fazer esse trabalho, né? Então, não deixem para o último dia, eu sempre falo isso, né? Para que não tenha problema na hora do envio. Beleza? São essas as questões, as propostas são básicas, essa reflexão é sempre válida. E aí, a partir da próxima semana, a próxima temática, a gente começa a falar sobre normas regulamentadoras, né, que é mais um ponto. E depois de normas regulamentadoras, a gente entra lá em consolidação de lei trabalhista e em direito previdenciário, para a gente estar fazendo mais uma abordagem de outros temas inerentes à nossa unidade. Tá bom? Desejo boa noite. Façam essa leitura, essa releitura, relembrem os pontos principais e apontem lá nas duas questões as alternativas e melhorias dentro do nosso processo aí, que envolve as legislações. Boa noite e qualquer coisa estou à disposição no grupo, no e-mail, é só entrar em contato comigo. Até mais.